Olá, pessoal. Hoje a gente vai começar a falar a respeito dos ciclos de trauma que a gente repete, né? Por que que a gente repete o comportamento de coisas que a gente não quer mais repetir, mas quando de repente olha, tá lá fazendo. Então, a primeira parte é a gente entender por que que isso acontece. Se fosse para a gente dar uma mágica, uma pílula mágica, uma solução rápida, isso aí seria super legal, mas não é assim que funciona. Quem promete isso não está cumprindo com a verdade, porque é um processo. Então, a aula hoje é a respeito de como a gente consegue romper o ciclo do trauma de geração para geração, porque é capaz dessa aula a gente mostra como a neurociência cura, como a gente reduz a autossabotagem, como a gente reescreve a história, a partir do momento em que a gente começa a mudar a forma de pensar. Então, a herança que a gente ganha quando a gente repete um ciclo é a questão do é assim, a família é explosiva, isso é um traço de personalidade, é desse jeito que eu sou mesmo. E aí isso acaba gerando sintomas. A gente cria desligamento emocional, a sensação do se silenciar, né? Da gente não poder ficar falando as coisas porque senão não vão gostar de mim, ou eu tenho que agradar todo mundo para poder ter carinho, ou as explosões de raiva que são herdadas, porque na verdade foi um modo de sobrevivência que você vem repetindo. Então, a biologia mostra justamente isso. Quando a gente tem diversos pesquisadores como Bessel van der Kolk, Bruce Perry, que falam muito a respeito do trauma, eles falam que o trauma não é uma falha moral, é uma recalibração física de um alarme do cérebro. A gente, quando tem o nosso cérebro, a gente tem o sistema que é o sistema de alerta da amígdala, que não é a amígdala da garganta, é a amígdala que tem uma areazinha dentro do cérebro, e tem o córtex, de modo geral, que eu vou mostrar aí durante os slides, que é o que faz a gente pensar. Então, quando a gente começa a ver e mudar o nosso pensamento de o que que tem errado comigo para o que que está acontecendo comigo, a gente já começa a reformular e reprogramar um programa que fizeram na nossa cabeça. Então, quando a gente tem uma crença, ou seja, uma questão que vai tornando a gente, eu sou assim. Por que que você é assim? Na verdade, a gente tem muitas crenças, muitas verdades que colocam na nossa cabeça. Então, diversos pesquisadores conseguem mostrar que a memória de sobrevivência desconectada. E aí o cérebro não sabe se o perigo já passou. Ou seja, se eu chego para você e digo, tem um leão na sua sala e você realmente parar para analisar, você vai olhar, você vai ter medo, você vai gerar um desespero, uma ansiedade, um ataque cardíaco. Por quê? Porque o cérebro não sabe diferenciar, de fato, o que a gente pensou do que a gente viveu ou está vivendo. Muitos pesquisadores também falam a respeito de que muitas das crenças que a gente tem vêm através de eco das vozes dos cuidadores primários. Então, é como se fosse uma criança ferida usando uma armadura para se proteger. Só que esse é um peso muito grande, é um fardo muito grande. Existe dentro da psicologia também o Gestalt, a terapia sistêmica, que mostra no Gestalt a questão de uma busca por uma solução, um fechamento, né, que o todo não é o somatório das pequenas partes, e a terapia sistêmica que a gente consegue ver e limitar para continuar pertencendo à família de algum jeito, para caber na família. Então a gente tenta se reorganizar em relação a isso. A psicologia tem diversas ferramentas que ajudam muito nisso. Do ponto de vista da ciência, a gente teria um estado ideal que é controle de cima para baixo, que a gente chama de top-down. O que que seria o ideal? A gente ter um sistema de prédio, né? Uma cobertura da razão, que era do córtex, que analisa, envia sinais com calma para o segundo andar da emoção e explica lá embaixo para o sistema límbico, que é o térreo, que olha, tá tudo bem, responde de tal forma, tá tudo tranquilo, vamos realizar a resposta de outra forma, não precisa agir por impulso. Isso é um sistema regulado.
Por que de cima para baixo? Porque a área de cima é a área mais nova, é a área que você consegue parar para pensar e analisar, enquanto que a área lá de baixo, a área do sistema límbico e a área inicial, que foi formada quando a gente era lá da época das cavernas, é a parte mais primária, mais primitiva da parte da luta ou fuga, o modo de sobrevivência. Então, se a gente tiver um mecanismo desse, tá tudo bem, e de repente tem um ponto de gatilho, que pode ser uma voz alta, pode ser um som, um cheiro, uma situação, essa informação remete a um trauma. E aí, aquele sistema todo que estava controlado perde o controle. O parte de cima, que é a cobertura da razão, se desliga e fica a briga entre a luta e a fuga e a emoção. Isso a gente chama de sequestro do sistema. Ou seja, uma inundação química de hormônios, de estresse, de cortisol, de adrenalina é liberado. Isso assume o controle, a pessoa explode de raiva ou tem emoção exacerbada. E a amígdala detecta o perigo e dispara. Olha, a gente está em situação de perigo, sendo real ou não. Isso gera o estresse, isso gera as doenças mentais e físicas a longo prazo. Porque imagina você conviver com um leão o tempo inteiro. Não tem como você se desligar. Então a área da razão vai sendo desligada para poupar energia naquele momento. Então o corpo vai pensar em usar 100% da energia para sobreviver. Então ele não vai ficar com raciocínio muito lógico, ele vai fazer você agir ou correndo ou lutando. Só que essa fase que a gente tem da sobrevivência, a gente já não está mais correndo do leão, mas a gente tem várias situações que a gente passa que nos remetem a isso. Então, são os traumas de infância, são as situações que a gente tem medo. Então, a parte do cérebro que consegue entender e ter uma conexão fica desligada, porque não consegue distinguir o passado do presente. Nisso, a gente vai repetindo o ciclo. Então, eu não consigo mudar um mecanismo que eu fui criada de determinada forma, porque eu não entendo como funciona, e eu vou seguindo, repetindo. Ele pega a ameaça do passado como se ela estivesse acontecendo agora. Então, você responde com a idade que você tinha, às vezes, que é o que eu falo, que adulto também faz birra, porque responde naquele ato de explosão, de atividade ali, de reação, porque foi assim que você aprendeu a reagir. Nisso, a gente tem o que a gente chama de prisão visceral. A memória de uma dor antiga é sentida dentro do corpo. Então, é ataque cardíaco, o coração que acelera, o músculo que contrai, a respiração que fica curta, porque nitidamente é como se você estivesse fugindo de alguma coisa, de uma dor, de uma pressão, de um medo. Então, não é só uma lembrança psicológica, ela assume uma forma física, que é quando você sente o calor na cabeça, o calor no coração, aquela sensação de raiva em que você fica vermelho. Então, a armadilha é que não adianta, no momento em que você está em caos, usar palavras apenas de calma, ou então bem feito, eu avisei, porque independente da reação que tiver, está tudo em caos. Então, a área que pensa não vai conseguir raciocinar se ela não tiver alguma programação nova. É como se ela se desligasse. Então, se a gente tem uma possibilidade de criar uma regulação de forma a acalmar o sistema, né? Acalmar esse sistema de alerta, a gente consegue religar o topo e melhorar a estrutura da base. Então, a partir do momento que você consegue perceber no seu toque, que você coloca os pés no chão, que você respira e dá um tempo de reação, em que você vai se acalmando para desacelerar aqueles minutos que você conta antes de reagir. Uma racionalização do que vai acontecer. Em vez de você simplesmente agir de forma instintiva, você parar e analisar. Só que muitas vezes a gente tem crenças limitantes que a gente foi ensinado a usar como armadura para nos proteger. Então, aquelas experiências de negligência, de dor, de trauma, o cérebro cria mecanismos de defesa no contexto de, eu não sou suficiente, para eu ser amado eu preciso apanhar, para eu ser amado eu preciso mostrar o meu valor, se eu choro eu sou fraco. Então, a consequência é que isso gera um monte de respostas que formam a nossa personalidade a partir daí. Então, elas são memórias implícitas.
elas não são a verdade, mas são estratégias de sobrevivência. E o que que isso acaba acontecendo? A gente cria essas crenças limitantes e eu personifiquei elas em termos de imagens e figuras que eu criei justamente sobre isso. Então, mais para frente eu vou mostrar como eles funcionam, esses personagens, mas que na verdade eles todos estão ali dentro da nossa salinha, pensando na nossa cabeça como agir. Então tem aquela sensação do tarde demais, a voz autocrítica, a síndrome do impostor, o engole o choro. Tem diversos personagens desses aqui que a gente vai falando aí ao longo das aulas para vocês aprenderem. Mas o importante é a gente entender a base. Então, se a gente usa esses sabotadores todos, essas repetições de ciclos como aliados, a gente consegue melhorar a nossa vida e a dos nossos familiares. Então, o primeiro passo é quando a gente faz o que o Daniel Siegel fala, que é um pesquisador, psiquiatra maravilhoso, que ele fala sobre o mindset. A partir do momento em que você dá nome e rosto e você tem um estado da mente, você consegue ver o seu estado e o do outro. Você tem análise sobre isso. E aí, a partir daí, você começa a investigar o que está acontecendo, ou seja, aquela pausa que você respira e começa a ter uma noção para ir desajustando aquele alarme que está super ativado e a partir daí atualizar as programações que foram colocadas em você. Ou seja, essas crenças limitantes serem reajustadas. Porque aquela frase antiga que se falava, cachorro velho não aprende truque novo, não é verdade. A gente tem no cérebro um mecanismo chamado de neuroplasticidade, que é justamente a forma que a gente tem de criar novas conexões. O cérebro sempre vai tentar conexões antigas, porque são caminhos mais fáceis, caminhos que não demandam esforço. Criar caminhos novos, tomar a responsabilidade de criar mudanças, é um processo novo, é dolorido, não é confortável. Então, a partir do momento que a gente consegue olhar para o outro e olhar para a gente tira o peso do ego e do medo, da questão da insegurança, que eu sou um fracasso, e passa a separar o seu sentimento de quem você é. Então, eu tenho uma crença limitante que está me atrapalhando, dizendo que eu sou insegura, que está falando super alto hoje. Eu não sou insegura, eu não sou um fracasso. Eu preciso só separar quem eu sou do que eu estou sentindo. É devolver o controle para o adulto responsável. Ou seja, a sua criança, você pequeno, ferido, tem que ser acolhido por você mesmo. Porque aí sim você consegue parar de quebrar o ciclo consegue quebrar o ciclo, né? Parar de repetir ciclo. Então, quando a gente tem esses mecanismos ativados, a gente tem que perguntar: poxa, o que que você está tentando me proteger agora, cérebro? É entender qual atrapalha-mente, né? Qual personagem de crença limitante que está tentando proteger a gente de forma de segurança imediata e tentar desarmar esse alarme para mostrar para ele que, olha, alarme tá tudo bem, eu consigo parar, pensar e reagir de uma forma não impulsiva. Então, quando a gente redesenha o mapa, a gente vê que as crenças limitantes são os mapas antigos que é de uma cidade que já mudou, que não cabe mais, são as questões que a gente passou na infância, são essas mudanças. Você não é mais aquela criança ferida, você pode tomar a responsabilidade dela e cuidar, olhar para si. Eu entendi como eu era, eu entendi como eu sou e posso ter ferramentas para lidar e mudar essa história. Então não é a culpa de quem me criou, não é a culpa do que eu vivi, é você ter responsabilidade sobre você e sobre a sua criança, acolhendo a sua criança interior para não espelhar, ou seja, não projetar nos seus filhos frustrações. Então, quando a gente faz o resgate cortical, o que é isso? É quando a gente tira desse mecanismo de defesa e começa a falar, opa, volta para a realidade. A gente também faz um contexto que o Daniel Siegel fala muito, que é nomear para domar. Uma vez que você entende o que você sente, você consegue analisar e responder de uma forma coerente. Então, por exemplo, você tem um gatilho, tá? O corpo começa a ter um estado de alerta. Pode ser a voz de alguém, lembrar de um trauma, um cheiro diferente, uma situação de pânico que você tenha passado. E a partir do momento em que você para, reage, analisa e fala, por que que eu estou reagindo assim?
em vez de o que está errado comigo, você cria um espaço entre o estímulo e a resposta. Isso é fácil? Não, mas tem que treinar. Porque uma vez que você treina, isso começa a ficar mais fácil de você fazer. A partir daí, você rotula, digamos assim, rotula de uma forma positiva. Você começa a entender aonde está o seu sofrimento, o seu sentimento. Então, eu sinto uma dor no peito, eu estou com muita raiva, eu sinto um calor enorme no pescoço, no rosto, eu tenho uma angústia muito grande. E a partir daí, quando você consegue analisar antes do caos acontecer, aqueles 5 segundos que antes de tudo tomar conta, você consegue aprender a fazer uma integração da linguagem dos hemisférios cerebrais e começa a se reorganizar. Então você não bota tudo no mesmo bolo. Ah, eu tô triste, eu tô estressado. Não, eu sinto tristeza. Emoção é passageira, ela não é a sua identidade. Você não é triste, você está triste, você está com tristeza. E a partir daí você começa a entender por que que eu estou com essa tristeza. E aí você começa a analisar coisas que muitas vezes podem impedir grandes problemas. Então, por exemplo, se um adulto que faz birra do trânsito chega para o outro e grita e xinga e começa uma briga no carro, isso aumenta a chance de agressão. Por quê? É uma criança adulta explodindo que não sabe lidar com as suas emoções e que vai partir para fuga ou luta. E o que isso acontece muitas vezes? As brigas que a gente vê. As brigas de jogo, as brigas de carro, a violência, justamente porque as pessoas não conseguem ter controle. Então, existe um modelo do Dan Hughes que fala, que também é um excelente pesquisador, eu vou depois mandar tudo para vocês, se vocês quiserem, que mostra que para curar essas feridas da geração, de geração para geração, você tem que se tornar o pai e a mãe de você mesmo, porque é a forma de você acolher. Então, se a gente puder fazer um processo aqui, a gente pega aquela criança sua, você pequeno, e aí a gente entra em contato com ela, pensa, fala, olha, a partir de hoje, eu sou responsável por você. Então, aquelas coisas que te incomodam, que você se sente inseguro, em que você gostaria de ter tido um acolhimento, um abraço, o que for, eu vou fazer por você. E aí a gente para de culpar os cuidadores, a gente para de culpar os outros e passa a ter responsabilidade sobre si, porque a única pessoa que é responsável por você hoje é você. E você precisa se regular para regular a criança. A criança não tem maturidade cerebral para regular. Se o adulto que está aprendendo a ter essa maturidade, independente da idade, muitas vezes não consegue se regular, por que que a gente espera isso de uma criança? Então a criança está chorando, ela me irrita, eu vou lá, bato nela, ela fica mais irritada, eu fico mais irritada, vira aquele caos. Então, a primeira coisa da gente entender por que que a gente repete ciclos é que, primeiramente, a gente precisa acolher a nossa criança. E uma vez que você usa esse acrônimo, né, essa junção de letrinhas do Dan Hughes, que se chama PASSE, perdão, que é P de playfulness, que é a leveza, quando você traz humor, alegria, você tenta responder às vezes com uma resposta um pouco mais irônica, brincando, enfim, para não ser um clima tão pesado. O acceptance, que é aceitação, que é quando você separa a pessoa do comportamento. Ou seja, eu não preciso de um amor de forma condicional. Eu só sou amado se eu fizer isso. Não, não existe isso. O C de curiosity, curiosidade. Você começa a perguntar o que está acontecendo comigo, ao invés de perguntar o que tem de errado comigo. E o Ed Empathy, quando a gente tem empatia. Eu vejo a dor que você está sentindo, eu estou com você e a gente vai resolver. E para de ter aquela noção da vergonha, do que vão achar, o que está acontecendo. Então, quando a gente começa a integrar a autoconsciência, né, é olhar para o outro e entender o outro, perdendo as crenças limitantes, não são vilões, mas como aliados para você desenvolver. Começa a regular o corpo, ou seja, começa a treinar o cérebro simplesmente nesse início de para, respira, analisa o que você está fazendo, anota suas sensações. Espera, eu tô prestes a explodir, eu preciso respirar, eu tô ficando sufocada, eu tô com taquicardia, eu preciso do meu momento. Então, quando você se afasta e respira antes de tomar uma atitude de impulso. E aí você consegue sim fazer a conexão segura, utilizando empatia, criando limite, criando laço.
mas não vínculo baseado no trauma. Fazer alguma coisa intempestivamente, ou seja, de imediato, muitas vezes pode resolver, mas isso é um silenciar. Então, se a gente quer uma sociedade que saiba se colocar, saiba se posicionar, saiba ter voz, saiba ter liderança, não vai ser silenciando essa criança por anos e anos que você vai conseguir ter esse tipo de atitude. Porque aí começa a falar, ah, a personalidade é assim, mas muitas vezes foi um programa instalado diversas vezes no seu cérebro que acaba gerando essa questão de você achar que você é assim, e desse jeito que eu fui criado, e todo mundo foi criado, e eu tô vivo e tudo bem. E aí, isso é uma questão, porque antigamente as pessoas não tinham conhecimento para isso, não se estudava sobre isso. Hoje a gente tem. Então, é dolorido mexer nisso? É. Mas é importante também a gente parar e analisar. Se você quer parar de responder, de criar ciclos, de criar aquelas situações familiares ruins, porque você começa a reescrever o legado, ou seja, como você quer ser lembrado. Você quer ser lembrado como alguém que era competente, que dava limite, que era respeitoso, respeitosa, que era uma pessoa que era parceira, mas que também colocava o limite de forma firme, sem ser agressivo, porque limite também é amor. Era uma pessoa que conseguia brincar com seus filhos, que estava intencionalmente brincando ali naquele momento. Ou você quer ter a lembrança de alguém que fica só no telefone. Ah, eu dei tudo para os meus filhos, mas não deu presença, não deu tempo. Ah, o objetivo é colocar culpa? Não. O objetivo é criar consciência. Porque uma vez que a gente para e analisa, a gente revê muita coisa que a gente faz. O mundo de hoje em dia, a gente vive num mundo de automático. Então você levanta, trabalha, faz as coisas correndo, tudo correndo, sai correndo, come mal, volta cansado, se estressa e dorme. Isso é um piloto automático. Ah, então quando tiver fim de semana, aí faz um monte de besteira porque eu vou extravasar. Então se a gente consegue mudar um pouco o legado, a gente já muda a gente e a nossa família ao redor. Então se você identifica um padrão, sem julgar, você começa a ver, bom, determinada situação estressa a minha família, me estressa. Aí você começa a colocar micro limites, tipo, vou dizer não, vou respirar, vou ajustar. Por mais que isso me irrite, eu vou pensar. Porque os sistemas familiares que a gente tem na cabeça odeiam mudança. Eles sempre vão tentar trazer você para o que você já conhece. Então é aquela situação. Ah, é confortável comer. Aí a pessoa engorda de novo. Ah, é confortável ficar sem fazer nada sentado no sofá. Porque o seu corpo não quer que você gaste energia. E por aí vai. Então, quando você desafia essas vozes herdadas da sua cabeça, essas questões de já é comum, já é normal, é assim mesmo, eu tô vivo, você começa a perguntar: peraí, isso é uma crença de onde? Que voz é essa que está dizendo que eu não sou capaz? Que voz é essa que diz que eu não sou perfeito, que eu não sou bom, que eu não sou suficiente? E a partir daí você começa a sentar junto do seu desconforto e entender. Respira, você não está com o leão na sua sala. Por que você tem essa crença? E como a gente muda isso? Quando a gente se redefine, isso é amor. Porque o amor saudável, ele gera calma, ele gera um acolhimento, ele gera um apego seguro, uma sensação de que sim, você tem pais presentes de verdade, não pais que fazem tudo de qualquer jeito, que entregam tudo de qualquer jeito, que não são intencionais. Porque criar filho dá trabalho. Porém, o trabalho maior é quando a gente não se conecta e vê isso tarde demais. Independente da realidade familiar, se a criança é típica, atípica, da condição financeira, do que for, o simples fato de parar, respirar e analisar, isso não demanda muito tempo, isso não demanda dinheiro, isso só demanda intenção. Então, se você parar para analisar em que modo você está operando hoje, pensa, eu estou no modo trauma ou no modo cura? O modo trauma é o modo sobrevivente. Tô sempre vigilante, tô sempre atento, tem que ser rígido. Eu tô numa batalha, minhas memórias são meio fragmentadas, assim, mas aí eu junto mais ou menos e é o jeito que eu sou. E eu não consigo misturar os pensamentos reais do que eu criei. Ou eu tô num cérebro que já tá mais para cura,
que ele consegue ser regulado, ele tem uma janela de tolerância flexível. O que que é isso? É quando a gente se coloca num posicionamento como se a gente estivesse dentro de uma janela, observando a cena de fora, né? Tá ali olhando. Aí você tá dentro da janelinha olhando. Quando você sai desse período da janela e entra para o caos, é a situação que você perde o controle. Então, a janela da tolerância é aquele momento em que você para, analisa, pensa, vê de fora, e aí sim você consegue reajustar a cena. O mundo existe de uma forma que sim, você pode. Você pode mudar de emprego, você pode fazer determinado esporte, você pode mudar, explorar o mundo e não viver num campo de batalha ou no modo automático. Você começa a ter uma narrativa da sua história, não pedaços de coisas que você lembra, que você construiu e diz que é aquilo mesmo. Mas você começa a parar e analisar, não, pera, deixa eu ver, qual é a verdade que deve ser contada para mim? E não a verdade que me contaram. E aí os seus pensamentos, você começa a observar sem se deixar levar por eles, você começa a analisar. Então, quando você tem um cérebro regulado, esse sistema da cobertura do cérebro que pensa mais consegue mandar mensagens de calma para o cérebro de baixo. Então, ele começa a falar: olha, calma, vamos ter razão. Vai ficar com o sistema químico mais equilibrado, a parte da percepção do presente e do futuro é melhor. Você já separou o que foi passado e começa a analisar com lógica, com diálogo, diferente do comportamento, que é o cérebro do trauma, da birra, em que você começa reagindo com a parte primitiva, descontrolada, sem controlar a parte de cima, que é a área da razão. Então você age através do sistema límbico, desse alarme que eu falei, que é de forma instintiva, que inunda de cortisol, adrenalina, que são diversas substâncias químicas que geram estresse, fica num looping de passado, repetindo o ciclo, e não consegue fazer uma regulação física, nem se regular de forma respiratória, nem pausar a ação. Então, o primeiro passo para a gente parar de repetir ciclo é a gente entender as respostas que a gente dá. Porque nós somos exatamente o que os nossos antepassados gostariam de ser. Se a gente conseguisse um novo legado, de quebrar um trauma, de criar um padrão tradicional de uma família, que muitas vezes é uma coisa nociva, mas que é passado de geração para geração, você consegue se acolher e criar uma nova história familiar. Cada vez que você escolhe a consciência, você começa a ter autocompaixão, você cura o cérebro, você ensina e corregula o cérebro da criança. Por quê? A criança vai se regular e se espelhar em você. Então, se você está estressado, nervoso, reage porque um copo caiu no chão, a criança vai fazer a mesma coisa. E aí você vai e briga com ela por uma coisa que você faz. Agora, se você consegue parar alguns minutos, respirar, analisar o que está sentindo, para aí sim agir e responder, e analisar e agir, é o primeiro passo para a quebra de padrões. Nas próximas aulas eu vou mostrando formas, né, de como a gente pode melhorar ter essas ferramentas e mecanismos, mas de tudo que eu falei, a primeira coisa assim que eu gostaria que vocês guardassem é qual o legado, qual a forma que você gostaria de ser lembrado daqui a 10, 15 anos. Porque a partir daí você tem consciência de que só você é responsável por você. Você pode sim acolher o seu passado, tomar a responsabilidade e mudar a história da sua família, viver de forma melhor, reduzir as crenças limitantes, colocando-as como um trampolim para te impulsionar, porque ao longo de toda a minha vida, o que eu vi de doença física e mental baseada em questões psicológicas, mentais, traumas emocionais que muitas vezes poderiam ter sido reduzidos ou nem existidos, poderiam ser evitados se a gente tivesse esse olhar. Então, vamos parar de repetir esse ciclo que já não vale mais, parar para analisar a gente, acolher para viver melhor, sair do piloto automático, sair daquela coisa da birra, sair da ostentação, aquela coisa que você sempre tem que estar melhor que o outro, que você não pode ser vulnerável. Esse é o primeiro passo para a gente conseguir quebrar ciclos que não valem mais. Espero que vocês tenham gostado. Foi um prazer estar com vocês. Até a próxima aula.